Capítulo 3. Aqui se aprende a defender a pátria. Segurei minha velha mala pronto para a viagem. Somente mais tarde meus parentes iam saber do meu destino. As despedidas foram rápidas e alguns soldados só nos responderam com grugulhados e movimentos de ajeitamento na cama. À frente, o Leite e nós, os futuros recrutas, formávamos uma fileira atrás do guia. A estrela d'alva ia perdendo o brilho e eu pensei, Deus ajuda a quem cedo madruga. Acendi um quebra-peito e enquanto traguei umas puxadas tranquilizadoras, eis-nos na estação. Pedrão, com um facão rabo de galo à cinta, estava em atitude marcial ao lado do agente que conferia os passes. Em questão de minutos, o trem chegou e o Leite nos designou vagão. Sentamo-nos agrupados e Pedrão nos acompanhou, ficando do lado de fora. À janela despedimo-nos dele e pedimos que transmitisse nossas lembranças a quem perguntasse por nós. Um apito e começamos a deixar a terra dos araçás. A locomotiva, alimentada a lenha, parecia cantar um samba de breque, acompanhado de pandeiro, tamborim e cuíca, como fazem os marmanjos dos morros cariocas. Aumentando de velocidade, uma onomatopeia parecia dizer chega logo, chega logo. Sua chaminé vomitava brasas em borbotões, num fenômeno que causaria inveja a moleque. Para trás de ambos os dois lados iam ficando os feudos e os cafezais. Em perfeito alinhamento, pareciam batalhões desfilando em ocasiões solenes. E quando atingíamos uma curva, os vagões assumiam a forma de uma centopeia fazendo zigue-zague. As comunas iam ficando para trás. Ao cair da tarde, já havíamos deixado Birigui, Penápolis, Avanhandava, Promissão, Lins, Cafelândia, etc. O sol descambava no horizonte. Quando notei que Leite e os colegas se movimentavam de modo diferente, empunhando suas coisas, cismei que estávamos chegando, e era verdade. O Leite, meio sonolento e espreguiçando, bradou: "Turma, Bauru!" O trem parou e descemos numa grande plataforma. Entramos por um subterrâneo iluminado e saímos numa praça junto à estação. Em nossa retaguarda muita gente se acotovelava. E os mais agitados eram os carregadores de bagagem e os agenciadores de fregueses para hotéis e similares. Pedi ao Leite que me esperasse um momento e adentrei num bar. No bolsinho esquerdo da calça eu ainda conservava uma moeda de 400 réis que costumávamos chamar de cruzado ou 4 tostões. Bebi um cafezinho e me sobrou um tostão. Coloquei-o no mesmo bolsinho e procurei alcançar o grupo que andava vagarosamente. Atravessando a cidade, o Leite ia nos declinando os nomes das ruas e das praças, dos monumentos, etc. Talvez a explicação fosse mais enfadonha se, na época, existisse o Pelé, porque o Leite demonstrava grande predileção pelo futebol ao referir-se a alguns clubes locais. Após uma marcha mais prolongada, Leite nos disse que já estávamos perto do quartel e que aquela rua, apontou com o indicador direito, era a mais importante para nós, e que se chamava Rua Doutor Costa Ribeiro. Efetivamente, o Leite falava da Rua das Primas. Penetramos numa rua arenosa e mal iluminada e ao vencê-la chegamos em frente a um enorme prédio amarelo em cujo frontispício estava escrito "Aqui se aprende a defender a pátria". Era finalmente o quartel. Ao lado esquerdo do portão principal, para quem entra, estava uma gritaria e na frente dela um soldado de sentinela segurava um fuzil na vertical. E paralelo ao seu corpo lado direito, observei-o e notei que sua posição era rígida. Leite fez continência e o sentinela chocou as botinas com certa violência, produzindo um pipoco semelhante à pancada de um bumbo. A entrada do quartel era continuada por um amplo corredor. De um lado havia uma porta, e sobre seu frontispício se podia ler Estado-Maior. Do lado oposto, encostado à parede, havia um cabide com uma fileira de fuzis e uma porta sobre a qual estava escrito Corpo da Guarda. Ao fundo, um belo e extenso pátio gramado e ladeado por pavilhões à direita e trilhos da Companhia Paulista de Estradas de Ferro à esquerda. Nos fundos ficava o rancho e atrás dele uma quadra de esportes e as cavalariças, conforme verifiquei mais tarde.
Por todo o pátio havia árvores copadas e bem tratadas que serviam de abrigo para recrutas receberem aulas teóricas. Fomos apresentados a um capitão baixote, robusto e uniformizado de cavalaria, o qual determinou ao cabo da guarda que nos conduzisse ao banheiro. Àquela hora, o sol já não iluminava esta parte do globo. Enquanto banhava, percebi estranho comichão na uretra e, após uma verificação, convenci-me de que estava atacado de blenorragia. Aliás, sob este aspecto, era comentário geral. A rua 13 de Maio, em Araçatuba, não perdoava ninguém. Do banheiro fomos levados a um alojamento. A cada um de nós foi designado uma cama patente, bem arrumada e limpa. Pus minha mala sob a cama e me deitei com as pernas penduradas para não sujar a coxa branca e fiquei a observar os quadros nas paredes. Eram modelos de uniformes de passeio, instrução, serviço, desfile e educação física. Candidatos a recrutas já se misturavam e éramos cerca de 800 vindo de todos os recantos do território paulista. Com tal entrosamento, eu já não sentia muita necessidade de colegas mais íntimos, embora estivesse sempre perto de Saturnino, que ainda podia ser minha caixa econômica por alguns dias. Mas minhas observações foram bruscamente interrompidas com a entrada do soldado que ficava de plantão naquele alojamento. "Seus recrutas, não ouviram o toque de rancho?" bradou. Foi um corre-corre como se uma onça tivesse penetrado num acampamento. Seguindo atrás dos esfomeados, ainda pude interpretar um segundo toque. A corneta parecia dizer: "Catita, cadê teu chapéu que o praça velho extraviou?" Com início na porta do rancho, formou-se uma extensa fila barulhenta que só se acalmou com a presença do oficial de dia. Para mim, sobrou um lugar quase no final da fila. A xepa era preparada em panela de cobre e resumia-se em arroz, feijão, carne cozida, um pãozinho, algumas folhas de alface e uma caneca de chá. Cada xepeiro tinha que percorrer uns 4 metros de distância, segurando uma bandeja e, durante o trajeto, ia recebendo os bocados de que constituía o menu. Terminada a refeição, os rapazes se espalhavam pelo pátio, gramado, ou formavam grupos em animado bate-papo de que geralmente participavam um praça velho que falava de suas experiências. Esse comportamento, alguns dias depois, não era mais o mesmo do primeiro dia. Notava-se que, um pouco antes da refeição, alguns rapazes conseguiam furtar-se à vigilância e ir a algum botequim ingerir bebidas alcoólicas para fazer o quilo após o jantar. Formavam magotes em lugares mais à vontade, tais como cavalariças, instalações sanitárias, praças de esporte, calçadas dos pavilhões e até junto do muro que separava o quartel da ferrovia. No dia seguinte à nossa chegada, o Leite regressou a Araçatuba, desejou-nos boa sorte e prometeu que ainda poderíamos trabalhar juntos. Desejamos-lhes boa viagem e lhe pedimos que transmitisse lembranças a quem por nós perguntasse. Vez por outra, eu conversava com algum dos meus colegas de Araçatuba, mas os assuntos íntimos só eram revelados a Saturnino. Numa de nossas conversas, eu lhe comuniquei que estava com gonorreia e que, estando próximos os exames, eu poderia ser reprovado. Saturnino me respondeu que já estava sem dinheiro e que talvez eu ignorasse. Havia uma onda constante de mariposas em torno do quartel e que o soldado de plantão, o cabo de dia e o sargento comandante da guarda quebravam um galho lá pelas tantas da noite. Entendi então que o amigo já havia consumido seu dinheiro com as primas. Tratei de pensar numa solução para o meu problema. Fiz amizade com um praça velho. Obtive dele um empréstimo de 200 cruzeiros a 20% ao mês, devendo ocorrer o pagamento quando eu recebesse meu primeiro mês de vencimentos. Se eu fosse reprovado, não poderia reaver meu Minerva com correntinha de ouro que ficou com o meu credor. Preocupado com a possibilidade de ser reprovado e perder meu cebolão, conversei com um sargento diante que sempre trazia um sorriso nas comissuras bucais. Disse a ele que precisava ir ao correio mandar uma carta para meus parentes. Assim consegui tomar penicilina e notei que a doença desaparecia com extrema velocidade. O tempo voava e estávamos ansiosos por um desfecho feliz. Cada dia vivido fazia aumentar a angústia. Uns, autoconsolando, faziam cálculos de sua carreira e em poucos anos era um troço para lá.
Outros exibiam suas possibilidades atléticas, dando pulos, correndo, simulando lançar uma granada. E chegou o dia tão ansiosamente esperado. A vitória ou a derrota estava ante os nossos olhos. A notícia correu de boca em boca que, do Estado-Maior, entre vários oficiais que lhe foram dar boas-vindas, estava jovem tenente médico chegado da capital. Fui espiar e vi que o aludido segurava na mão direita uma valise que devia conter nosso destino, pois as instruções para os exames costumavam ser lacradas no envelope emanado da Diretoria-Geral de Instrução. Um velho soldado nos informou que não era necessário saber ler para ser soldado. Essa informação agradou a muitos colegas, porque, de modo geral, eram analfabetos. No dia seguinte, 8 horas, tiveram início os exames que consistiam em provas de saúde e de campo, ou como outros dizem, médico-esportivas. Uma fila de provações gigantescas se formou. Com a ponta junto à porta da enfermaria regional, podia entrar um grupo de 5 de cada vez. O examinado despia-se completamente e andava diante do médico. Vez por outra, notava-se que um do grupo parecia Miss na passarela. O doutor observava a posição ereta, a distribuição anatômica, a pele, a coluna vertebral, a sola do pé, a flexão dos dedos, os olhos, o nariz, os ouvidos, a garganta, e mandava espremer o pênis, deslizando a mão até a glande. O ritmo cardíaco era auscultado depois do examinado executar vários movimentos de acorcovar-se e levantar. Numa sala contígua à do médico, um oficial dentista contava quantos dentes restavam e, se fossem um número inferior a 18, o candidato estava reprovado. 2 sargentos enfermeiros auxiliavam o médico e o dentista, determinando a altura do examinando, o peso numa balança e, finalmente, ordenando que o candidato apertasse com a mão direita e depois com a esquerda uma mola em forma de concha e a que chamavam manômetro. A seguir, anotavam todos os resultados num caderninho chamado ficha sanitária. Decorria cerca de uma semana, terminaram os exames de saúde e tiveram início as provas de campo, que consistiam em uma corrida de 100 metros em 11 segundos, no máximo. Lançamento de uma bola de ferro de 5 quilos a uma distância de 16 metros, somando-se um arremesso feito com a mão direita e outro com a esquerda. Um salto de altura de 1,20 metro sob uma vara fincada em 2 forquilhas. Um salto em extensão de 4 metros. Subida em uma corda presa a um pórtico sem auxílio das pernas. Uma corrida de 1.000 metros em torno de um campo de futebol e o transporte no ombro de um saco de areia de 50 quilos em 14 segundos numa distância de 50 metros. Decorrida mais uma semana de angústia, chega ao resultado final. Dia ensolarado, 9 horas e um corre-corre. Um grande vozerio. Recebemos ordem de nos reunirmos no gramado fronteiro ao rancho. Um tenente começou a chamada. A uns mandava que ficasse à sua direita e a outros à esquerda. Em poucos minutos formaram-se 2 caudalosas filas, que eram fiscalizadas cada uma por um sargento. Terminada a chamada, o tenente ordenou ao sargento que conduzissem a fila da direita ao almoxarifado a fim de receber material de instrução. A fila da esquerda foi levada pelo respectivo sargento ao oficial de dia, para que os que a compunham recebessem passes de regresso à cidade de origem. Entre os reprovados ouviam-se lamentos de cortar o coração. Alguns dentre eles choravam. Outros tinham ímpetos de violência sem saber contra quem. Dos meus colegas de Araçatuba, 2 foram reprovados, sendo um deles o Saturino. O maior número de reprovados não se conformava com a causa de sua reprovação, o tracoma. Diziam protestando: "Essa é boa, nunca tive problema com os olhos e enxergo como um lince." À tardezinha não se via mais no quartel nenhum dos reprovados. Saturino ficou muito chateado e permaneceu várias horas cabisbaixo e, sem querer falar, fiz tudo o que pude para reanimá-lo e prometi-lhe que um dia qualquer nos encontraríamos e acrescentei: "Não desejo que quando nos encontrarmos você esteja em situação difícil, mas, se assim for, veremos que uma mão lava a outra. O favor que lhe fiz não me prejudicou. Pelo contrário, estou feliz em ter conquistado um amigo", respondeu.
Aqui suas palavras caipiras são grafadas corretamente. Acompanhei o velho amigo até o portão principal, e aí ele maneou a cabeça e disse: "Adeus, nossa vida é um romanço." No dia 12 de agosto de 1946, o Boletim Geral publicava meu alistamento. Meu número era 6411.